Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, bem eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nesse evangelho, irmãos e irmãs, que a gente acabou de escutar, de certo modo, São João antecipa o evento do Pentecostes, fazendo e mostrando e narrando esse gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos e entregar a eles o sopro divino, né? O Espírito Santo, né? Espírito, palavra que quer dizer sopro. Então, e de uma forma muito especial, esse sopro relacionado com o perdão dos pecados, poder de perdoar os pecados em nome de Deus. E aqui a gente entende qual é o vínculo entre o pecado e essa festa do Pentecostes, que a gente está celebrando hoje, porque toda a liturgia nos fala da comunhão, dessa união no amor que vem de Deus, que tem Deus como fonte. Na primeira leitura, a gente escuta a narração dos Atos dos Apóstolos, que é como que o Evangelho do Espírito Santo. Ele narra a presença, a ação do Espírito Santo na sua igreja. E a primeira coisa que ele faz ali é desfazer aquilo que na Bíblia tinha sido a narrativa da grande dispersão dos povos. O povo tinha se reunido e feito uma grande, estavam construindo uma grande torre com os tijolos e acreditavam que, fabricando os tijolos, eles iam fazer uma torre tão alta que ia chegar até o céu, até a casa de Deus. E fazendo isso, eles acreditavam que poderiam garantir a união deles. O texto da Torre de Babel, justamente, ele fala isso, né? Vamos fazer uma grande torre que chegue até Deus e assim nós vamos ser um só povo. Então é ali onde começa a acontecer a confusão das línguas. Existe uma grande ironia naquele texto, como que Deus se assustando: olha só, eles querem fazer uma torre para chegar até aqui ao céu. E se eles conseguirem isso, o que mais vai ser impossível para eles? Né? Uma fala cheia de ironia. E ali fica manifestado que o ser humano não consegue construir a unidade pela própria força, não consegue se salvar como povo, como sociedade, como humanidade, pela própria força, né? Pela força do engenho, da sua inteligência, da sua ciência,
que é, de certo modo, a ilusão que a gente vive até hoje. Até hoje a gente pergunta assim, né? A gente vê presente na nossa cultura a ilusão da Babel. Essa ilusão de que nós, graças ao nosso progresso, através das nossas ações políticas de igualdade, de inclusão, de não sei o quê, nós vamos conseguir uma humanidade perfeita, unida, em harmonia, etc. O que é uma grande ilusão, apesar de esses serem valores muito bons, muito bonitos, e é justamente por eles serem tão bons que justamente eles vêm de Deus, porque Deus criou a humanidade para ser uma coisa só. A gente escuta isso no Gênesis, aquele relato de Deus que tira um lado de Adão e faz a Eva, e depois diz: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, essa coisa uma só, que está ali desde o início do projeto de Deus para o ser humano, o ser uma coisa só. Apesar não, e incluindo a diferença, incluindo a diversidade. E fazendo isso, realmente o ser humano é criado como imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um só, mas no coração de Deus existe esse mistério da Trindade Santa, do Pai que entrega tudo ao Filho, o Filho entrega tudo ao Pai, e esse amor de doação, de entrega, de dom de um ao outro constitui a pessoa misteriosa e maravilhosa do Espírito Santo, que é a pessoa dom, a pessoa amor na Trindade Santa. Então, assim como existe essa comunhão no coração de Deus, assim Ele também projeta o ser humano. Homem e mulher são diferentes, mas são uma coisa só, são um. Então, esse é o projeto de Deus logo do início. Mas a gente vê esse projeto imediatamente sendo destruído pelo pecado. Primeiro, o ser humano rompe a comunhão com Deus, porque considera Deus um invejoso, alguém que atrapalha os meus planos, aquele que vai contra a minha grandeza, alguém que é um competidor, alguém que tem medo de mim, medo do meu sucesso. Então, essa é a tentação da serpente que aparece na narrativa dos primeiros capítulos do Gênesis. Então, o homem não vê a Deus como comunhão, mas como competição, ou ele ou eu. O que a gente encontra também em nova edição, revista e aumentada, na pregação do ateísmo moderno, onde a gente tem esses filósofos como Feuerbach e outros que dizem para engrandecer ao homem é preciso eliminar a Deus, ou ele ou eu, ou eu afirmo a Deus e me esmago, me humilho, me destruo, ou eu me construo, me edifico e preciso matar a Deus, preciso destruir a Deus. Então, ali começa a primeira não comunhão, a primeira ruptura da comunhão acontece ali, do homem em relação com Deus, e depois ela se transforma numa ruptura do homem com o seu semelhante. Quando Deus pergunta a Adão, quem te disse que estavas nu? Por acaso comeste do fruto que eu te proibi? Adão responde, foi
a mulher que tu me deste como companheira. Ou seja, a culpa é da mulher, a culpa diretamente é da mulher e indiretamente é de Deus, porque foi você que me deu ela como companheira. Então você estragou tudo, e a culpa é tua. Então ali vem todo esse espírito de desunião, de ruptura, e depois acaba acarretando na ruptura entre o ser humano e toda a criação, porque depois as palavras que Deus dirige ao ser humano, declarando as consequências do seu pecado, toda a natureza vai ser hostil a ti, você vai trabalhar com muita dificuldade, a terra vai te dar espinhos, vai te dar pedras, vai deixar de ser aquele jardim onde você só precisava estender as mãos e colher a fruta, mas você vai ter que arrancar com muito suor, porque a terra se torna hostil, se torna tua inimiga também. Então, a condição do homem no pecado é essa condição de guerra, de desunião, entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e toda a criação. E depois o homem tenta consertar essa desunião, mas pela própria força, cheio de soberba, tenta erguer uma torre que vai até o céu e tenta ficar unido como povo, como nação. Mas é um projeto do coração do homem, ele não recebe a unidade como dom de Deus, mas como conquista das suas próprias forças. E esse projeto está fadado ao fracasso, onde quer que ele tente se afirmar. E nós, irmãos e irmãs, temos um século inteiro atrás de nós, o século XX, que de certo modo ainda não terminou, onde se tenta criar uma humanidade nova, onde se tenta criar um mundo todo unido, primeiro pela política, através das grandes ditaduras, dos grandes projetos totalitários, depois por meio da economia, pelo projeto da globalização. Então o ser humano está sempre tentando fazer a união de todos pela própria força. E onde terminam esses projetos? Terminam da maneira como nós conhecemos, genocídio, guerra. Onde foi parar todo o projeto de globalização que existia? Foi parar nisso que a gente está vendo hoje, nacionalismos, invasões, guerras, ameaças de uma nova guerra mundial, porque é assim que acontece quando o ser humano sem Deus, fechado ao dom de Deus, fechado ao Espírito Santo, quando ele tenta realizar a união e a comunhão pela própria força, dali só brota a violência, só pode ter como fruto a violência que causa mais desunião ainda. Então, a gente encontra na cena do Pentecostes o contrário da cena da Babel, onde os seres humanos tinham se dispersado pelo mundo todo por causa da confusão das línguas. Aqui acontece que todo mundo escuta falar na sua própria língua. Todo mundo escuta a pregação dos apóstolos, o louvor deles, e escuta a cada um de vários lugares. É interessante quando a gente olha essa lista que meio complica a vida dos leitores, quando vem ler aqui no Pentecostes, Hoje está de parabéns aqui quem leu, porque acertou todos os nomes que tinham aqui, os medos, partos, elamitas,
Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, etc., né? Então, se a gente for olhar essa lista de lugares, é justamente a lista dos lugares onde tinham sido levados como prisioneiros, como os escravos dos judeus, na época dos exílios, né? Do exílio da Síria, depois do exílio da Babilônia. Então, onde todo o povo de Israel tinha ficado disperso, e ali tinham aprendido a língua dos seus donos, né, dos seus opressores, e não conseguiam mais se entender uns aos outros, mas continuavam indo para Jerusalém na época das grandes festas, né? Aqui é a festa da colheita, festa do Pentecostes. E aí eles escutam todos uma mesma língua. Então o Espírito Santo produz, realiza aquela comunhão profunda que o ser humano não é capaz de realizar por própria conta. E por isso Jesus, quando sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, fala do perdão dos pecados. O Espírito de Deus vem consertar, vem sanar aquela ferida lá do início, da ruptura da comunhão com Deus, que leva a todas as outras rupturas, né? A todas as outras guerras. Então, o que o Espírito faz quando desce sobre os apóstolos, né? Até aquele momento eram eles por um lado e Jesus por outro, né? Você se coloca na frente de Jesus como um outro, né? Você está aqui, Jesus está aí na tua frente, né? Mas o Espírito Santo, ele realiza o milagre da comunhão. Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Como Ele vive no Pai e o Pai vive nele. O Filho vive no Pai e o Pai vive no Filho pelo Espírito Santo. Eu vivo no Filho, o Filho vive em mim pelo Espírito Santo também. O Espírito de amor, de dom, de comunhão. Esse é o milagre do Pentecostes. A presença de Cristo em nós pelo seu Espírito, que foi derramado sobre nós e que nos faz ser realmente membros do seu corpo, né? Um só corpo, um só Espírito, que produz em nós a comunhão. Então esse é o dom derramado sobre a igreja. Nós, irmãos e irmãs, sofremos o tempo todo o ataque daquela primeira serpente, né? Que quer de novo nos colocar em guerra contra Deus. E a estratégia da serpente é muito clara, muito óbvia. Quando a gente encontra ela nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos grupos, nos nossos movimentos, ela sempre vem com a mesma estratégia. E é admirável como a gente não consegue enxergar essa estratégia que existe desde o início da humanidade, né? A serpente vem falar mal, ela vem provocar a divisão. É aquele que acusa, como diz o Apocalipse, né? Acusa os homens diante de Deus, acusa a Deus diante dos homens. O acusador. Então, quando a gente encontra na nossa paróquia, comunidade, família, movimentos, grupos, um espírito de acusação, um espírito de maledicência, um espírito de condenação, que nos faz desconfiar uns dos outros, que nos faz competir uns com os outros. A gente encontra divisão, invejas, competições, maledicências.
ali a gente diz, estamos debaixo do ataque da velha, antiga serpente, que faz sempre o mesmo truque. E nós, impressionante como a gente sempre cai no mesmo velho truque da serpente, que não suporta a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros, que é fruto do Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, nessa festa de Pentecostes, a grande palavra que brota dessas leituras e que deve ficar nos nossos corações é a palavra comunhão. Comunhão. Até que ponto nós estamos fomentando a comunhão na igreja? Até que ponto nós estamos acolhendo o espírito de comunhão e vivendo em comunhão uns com os outros? O que nós estamos fazendo pela comunhão? O que nós estamos fazendo para que ela se manifeste? Porque o Espírito já foi dado, ele já está aí presente. Mas nós como pessoas livres, a gente não recebe o Espírito de comunhão de uma forma obrigatória, compulsória. A gente recebe ele quando a gente aceita e acolhe o dom. Então, aqui vem a pergunta, na minha maneira de agir, na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, porque é dos pensamentos que brotam as palavras, eu estou aberto ao espírito de amor e de comunhão? Ou eu escuto aquele que a Bíblia chama de diabolos, ou seja, o divisor, o separador, o antigo inimigo que quer sempre a divisão e sempre coloca os melhores motivos, os mais nobres, os mais santos, para nos levar ao espírito de divisão, de guerra entre nós. Então, irmãos e irmãs, nesse ano, neste dia de Pentecostes, vamos pedir ao Senhor que derrame sempre sobre nós o seu espírito de comunhão, e que nós, nessa manifestação máxima da comunhão que é a Eucaristia, que nós realmente nos abramos a sermos um só em Cristo. Como a igreja nos ensina, cada vez que você comunga o Cristo todo, ou seja, a cabeça e os membros. E o que equivale a dizer que nós comungamos a Cristo e nos comungamos uns aos outros. E essa é a razão do gesto de paz que a gente faz antes da comunhão. Logo antes de comungar, nós damos a paz uns aos outros, para dizer, se eu não estou em paz com meu irmão, eu não posso dizer amém quando o sacerdote me mostra o meu irmão em Cristo e me diz o corpo de Cristo. Eu não posso dizer eu creio nisso e eu quero isso, que são os dois significados da palavra amém. Eu creio e eu quero. Então, será que eu creio que o meu irmão é um só com Cristo? E que eu sou um só com o meu irmão? Que eu sou membro de Cristo, meu irmão é membro de Cristo, e eu sou membro do meu irmão, o meu irmão é membro meu. Eu creio nisso e depois eu quero isso. É isso que eu quero essa comunhão. Então, irmãos e irmãs, quando a gente receber a Santa Eucaristia, sacramento da comunhão, que seja realmente um sinal de comunhão. Não, como dizem os orientais nas suas liturgias, que essa comunhão, Senhor, não seja para mim o beijo de Judas, porque o beijo é um sinal de comunhão, mas o beijo de Judas era falso.
não significava comunhão, significava a ruptura. Então, que o gesto de comungar, para mim, não seja o beijo de Judas, mas seja um sinal verdadeiro de comunhão com Cristo, cabeça, e todo o seu corpo unido no Espírito Santo, que é a Santa Igreja de Deus.